Olá, feliz sábado a todos. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que tenha um excelente dia. Eu quero falar um pouquinho nesta manhã de sábado sobre a história da humanidade, como que tudo começou. Quando nós vamos para a Bíblia, quem escreveu o relato da criação do nosso planeta foi Moisés. Deus usou Moisés e inspirou ele a escrever como tudo começou. E Moisés, então, ele começa escrevendo, a Bíblia no capítulo 1 e o verso 1 de Gênesis, Ele fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, E ele começa, então, a narrar a história da criação. E aí a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque aqui, o planeta Terra vamos dizer assim, era um planeta desorganizado. Havia água. Pedro fala na sua epístola, que a terra foi tirada do meio das águas, então havia terra, água misturada. Então Deus veio e organizou, entende, o planeta Terra. Então, quando as pessoas falam assim que a Terra tem milhões e milhões de anos, elas não estão erradas. Só que com vida, quando nós falamos de vida na Terra. A vida na Terra, ela é muito recente. Ela faz pouco tempo, ela não tem tanto tempo assim, Ela tem aproximadamente 6.000 anos, é o que existe de vida no planeta Terra, Então Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, e Ele foi criando todas as coisas. Ele criou a lua, Ele criou as estrelas, Ele criou o sol, entende? Ele criou as aves, Ele criou os animais, e no sexto dia Deus criou o homem, o ser humano. O homem foi criado no sexto dia, E então, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus, então, ele descansou. Ele olhou e tudo que ele tinha feito era muito bom, e aí ele descansou. E a Bíblia fala lá ainda, em Gênesis, no capítulo 20, e Deus, ele descansou, ele abençoou e ele santificou o dia de sábado. Então, sábado foi um dia especial que Deus deixou para as pessoas, nesse dia pararem, entende? Imagina, você trabalha 5 dias ou 6 dias durante a semana ali, para quem não trabalha no domingo também, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e chega no sábado, ele descansa, ele para, para descansar, porque o nosso corpo precisa, desse descanso. Então Deus, quando criou o mundo, ele fez isso, ele fez em 6 dias, o mundo, e no sétimo dia ele descansou de tudo aquilo que ele tinha feito, e foi uma maravilha. Deus, então, ele pegou o homem, e do homem ele tirou uma costela, e ele transformou essa costela numa linda mulher, que ela recebeu o nome de Eva, que foi a mãe da humanidade, Todos nós somos descendentes de Adão e de Eva, Todos, a raça humana toda, não existe ninguém que está fora desse quadro aí, E Deus plantou um jardim no Éden. O Éden era uma região especial, ela fica ali, entende? Em Jerusalém, aquela parte ali faz parte do Éden, onde Jesus plantou esse jardim maravilhoso. E ele colocou o casal lá, colocou Adão, colocou Eva, ele encheu de frutas, colocou muita fruta no jardim. E aí ele disse assim, olha, tudo que tem aqui no jardim vocês podem comer livremente, tá? O que vocês quiserem, vocês podem comer aqui. Só tem uma árvore aqui que eu não quero que vocês comam dela. E esta árvore, interessante, amados, que ela estava bem no meio do jardim. Aí Deus falou assim, esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Se um dia vocês comerem desta árvore aqui, certamente vocês vão morrer. E deixou o recado, E ele então deixou o homem ali para cultivar o jardim e viver no jardim. O homem vivia uma vida fantástica, uma vida maravilhosa. Mas aí a Bíblia fala que Satanás, ele simplesmente quis estragar a felicidade da raça humana. E ele foi lá então, e ele entrou, naquela serpente. Ele usou uma serpente mesmo, de verdade, uma serpente literal mesmo, uma cobra ali, E pela primeira vez a cobra ali, ela falou, E ele foi e ficou exatamente lá naquela árvore, onde o homem não podia comer. E certo dia, então, pela viração do dia, Eva saiu andando pelo jardim, e de repente ela se aproximou daquela árvore. E a serpente, então, se dirigiu a ela, Se dirigiu a ela e falou assim, olha, é certo que Deus falou que se vocês comerem dessas árvores que estão no jardim aqui, vocês vão morrer?
E ela falou assim, não, Deus não falou isso. Deus falou que de toda árvore do jardim nós podemos comer livremente. Porém, da árvore, que é esta que você está aí, do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Isso é certo. E aí então a serpente conseguiu ali seduzir e enganar a Eva. Paulo vai escrever isso mais tarde lá, diz assim, olha, o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada por Satanás, né? Então aquela serpente que estava representando o inimigo, Satanás, conseguiu induzir a Eva a comer daquele fruto, e ela comeu e então levou e deu para o seu marido, e ele também comeu, e o pecado entrou na terra. Veja bem, eles viveram muito. Adão viveu 930 anos. A Bíblia não fala se Adão viveu mais do que a Eva, ou a Eva viveu mais, né? Não fala quem que morreu primeiro, mas o certo é que Adão viveu 930 anos. Ele não morreu no mesmo dia, mas a palavra de Deus diz assim, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aí aqui algumas pessoas dizem assim, mas escuta, mas aqui então como é que aconteceu? Porque Deus disse que eles iam morrer e eles não morreram, Deus mentiu para eles, o que aconteceu? Mas ali, amados, Deus estava falando de uma morte muito pior, que é a separação que existe entre o homem e Deus. E aí Moisés continua relatando ali, e ele fala que quando o homem viu que ele tinha pecado, porque eles se sentiram nu, porque até ali a glória de Deus cobria o casal, e eles não percebiam, eles não tinham roupa, mas também não percebiam que estavam nus, correto? Aí então, quando eles perceberam isso, eles então entenderam que eles haviam pecado, e a primeira coisa que eles fez, eles se esconderam, eles correram, eles fugiram da presença de Deus para se esconder. Por quê? Porque o pecado, ele causa separação entre Deus e o ser humano. E eu vou dizer para você, daquele dia em diante, Deus nunca mais, entende? Tipo assim, pôde ver eles pessoalmente. Deus não viu, porque eles estavam em pecado, e Deus é um ser santo. O pecado criou um muro que dividiu Adão e a Eva de Deus, correto? E Deus então, lá no livro de Hebreus, fala que Deus começou a falar com as pessoas naquele tempo através dos profetas, e no final falou pelo Filho, que é Jesus Cristo, e houve aquela separação. Adão então saiu, ele foi expulso do jardim, porque ele não podia ficar lá, porque se ele ficasse lá e ele comesse daquela árvore, que era a árvore da vida, porque tinha a árvore da vida também lá, que eu não citei antes, a árvore da vida, se eles comessem dela em pecado, eles viveriam eternamente em pecado, e esse não era o projeto de Deus para o homem, entende? Então o homem foi expulso, literalmente foi expulso do jardim do Éden, e Deus colocou 2 anjos lá para cuidar, né? Cuidar do portão do jardim, da entrada, para eles nunca mais entrar lá. E eles então começaram a ter filhos, e eles tiveram 2 filhos, tiveram Abel e tiveram Caim. E aí a Bíblia fala que Caim, ele foi e matou Abel, né? E aí ele já se tornou um homicida, né? Entende? Ele matou o irmão dele, e aí ele saiu, e da descendência dele, amados, da descendência de Caim, já começou a vir pessoas más. E aí se criou 2 grupos de pessoas ali, entende? Vamos dizer assim, criou um grupo de pessoas que serviam a Deus, e um grupo que não serviam a Deus, que não fazia a vontade de Deus, entende? E essa história foi crescendo, e 1700 anos aproximadamente mais tarde, Adão já tinha morrido, já veio muitas pessoas, a terra estava cheia de gente, mas a Bíblia diz que a terra estava toda corrompida, a maldade do homem cresceu tanto que Deus resolveu destruir o homem. E mais ou menos 1700 anos mais tarde, Deus então ele visita um homem que a Bíblia fala que foi ele que achou graça diante de Deus, ou seja, um homem perfeito, um homem bom, um homem justo, chamava-se Noé. E Deus então chegou para Noé e falou assim: Noé, eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir a terra com água, eu vou mandar um dilúvio de água. Portanto, faz para você uma arca, faz um barco enorme aí para você se salvar. E nesse barco eu quero que entre você, entre a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, ou seja, 8 pessoas. E de todos os animais, entende? Vai entrar um casal de cada animal para procriação, para eles procriar novamente. E dos animais que eram limpos, Deus mandou que entrasse 7 casais, entende? Que serviria de alimento para eles após o dilúvio, porque a terra estaria totalmente devastada, sem nada, sem alimento, sem nada. E isso aconteceu, meus amados. Noé, ele trabalhou, entende? As pessoas falam que Noé trabalhou 120 anos para fazer a arca. Não, isso não é verdade.
entende? Porque quando Deus visitou ele, ele tinha 500 anos, e quando o dilúvio veio, ele tinha 600. Então, entre a visita de Deus para ele, mandando ele construir a arca, e até o dilúvio, teve 100 anos, entende? Então, acredito eu que ele trabalhou ali uns 70, 80 anos para que essa arca ficasse pronta, né? E o dilúvio viesse. Então, o dilúvio veio, destruiu toda a humanidade, só ficou aquelas 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E o mundo começou novamente, um novo mundo agora após o dilúvio, entende? E aí Noé, os filhos de Noé teve os seus filhos e a humanidade foram crescendo novamente, e até que um dia chegou então no cenário onde Deus, ele escolhe um homem para dele criar uma grande nação que servisse a Deus, porque as pessoas continuaram se tornando más novamente, entende? O mal, ele não conseguiu ser extirpado com o dilúvio. Os filhos de Noé tiveram filhos e os filhos deles também já foram para o caminho da maldade. Infelizmente a raça humana é assim, né? As pessoas procuram sempre viver fazendo o que não é correto, o que é mal. E aí a história continua e Deus chamou Abraão, e Abraão teve 12 filhos, 12 filhos dele, criou-se então a nação de Israel. E aqui já na frente, agora depois de praticamente 4.000 anos, desde a entrada do pecado até Jesus, aí de repente Deus então envia o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus veio e ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Ela era uma levita, né? Ela era prima de Isabel, que era levita, então entendo eu que ela era da tribo de Levi. E ela era casada, então ela se casou com José, que era da tribo de Judá. Por isso então as pessoas dizem Jesus filho de Davi, né? Mas Jesus na verdade ele não era filho de Davi, né? Ele era filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado por Deus, e Deus apenas usou o ventre de Maria para que Jesus fosse gerado, né? Mas o certo, amados, é que o mundo tem duas divisões até ali. O mundo se divide entre a entrada do pecado e até o dilúvio, e do dilúvio até Jesus Cristo, entende? E em Cristo agora começa uma nova era, até se você pegar uma escritura, por exemplo, de uma casa, vai estar lá, essa casa foi comprada no ano de 1900 e tanto, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá, Cristo está até nas escrituras das casas, pelo menos aqui no Brasil está assim, né? Então, o mundo de Cristo para cá é um mundo diferente, entende? E só é possível nós estarmos aqui, entende? Com essa esperança viva, porque Cristo um dia veio. E aí a Bíblia em Hebreus fala que Jesus nesses últimos dias, ele fala para cada um de nós através do Filho, que é através de Jesus Cristo. Entende? Então, que você possa entender um pouquinho, bem resumido, porque se fôssemos detalhar isso aqui, gastaríamos muito tempo, né? Mas mais ou menos é assim que começou todas as coisas. E que você possa entender que Jesus veio exatamente para resolver o problema do pecado. E nós continuaremos, né, falando de Jesus Cristo e da história da humanidade em um próximo vídeo. Que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe, te dê um ótimo sábado. Em nome de Jesus.